Os sinais indicam que a recuperação esteja perdendo impulso, o que dificultará a redução da dívida. Andrew Harker, Market Economics. Os dados de desemprego na Espanha vieram mais altos do que o esperado. Como isso afeta o euro? Eu tenho estado um pouco relutante em relação aos números mensais para o mercado de trabalho, particularmente os últimos dados, que foram muito afetados pelos efeitos sazonais do início do verão. A tendência geral para o desemprego no país é de queda, mas a taxa não está caindo tão rapidamente como esperávamos, e ainda está acima de 20%, que é um nível muito alto. Os números do PMI para o setor manufatureiro lançados na semana passada mostraram que os empregos continuaram aumentando em maio, seguindo uma tendência que já dura 2 anos e meio, o que é um bom sinal. Entretanto, a taxa de criação de novos postos de trabalho tem desacelerado nos últimos meses. Isso tem sido notado consistentemente em outras áreas, e a produção do setor manufatureiro aumentou ao ritmo mais lento em 2 anos e meio durante maio. Portanto, essa desaceleração no setor manufatureiro sugere que o mercado de trabalho não vai melhorar tão rapidamente quanto antes, certamente como no ano passado, o que gera um sentimento negativo em relação a toda a economia e talvez uma desaceleração da recuperação e do impulso do crescimento. Os números indicam que a dívida pública vale mais que a economia do país. Como eles poderiam resolver isso? É importante considerar 2 fatores nesse caso. Primeiramente, temos o déficit de finanças públicas. A Espanha tem ultrapassado as metas de déficit da Comissão Europeia por vários anos, e tudo indica que o país não vai conseguir bater a meta este ano novamente, já que não há um governo estabelecido desde o fim de 2015. Em segundo lugar, o crescimento econômico é uma boa forma de reduzir a proporção da dívida em relação ao PIB. Nos últimos trimestres temos notado isso, mas como eu disse anteriormente, os dados do PMI dos últimos meses têm mostrado sinais de desaceleração. Isso será uma preocupação, não apenas em relação ao crescimento econômico, mas também em relação ao desemprego, o que poderia aumentar os gastos do governo. Showing signs of a slowdown, so that's obviously going to be a worry. Not only in that the economy doesn't grow as quickly, but if maybe unemployment stops falling, you're going to have stabilizers coming into place from the government. It's going to have to increase its spending. Portanto, o desempenho da economia é fundamental para reduzir a proporção da dívida em relação ao PIB. Mas, no momento, os sinais indicam que a recuperação esteja perdendo impulso, o que dificultará a redução da dívida. A Espanha terá eleição geral no final do mês, após não ter conseguido formar um governo em dezembro. Como isso vai afetar a economia? Sim, desde o fracasso na formação de um governo nas eleições de dezembro, não tivemos muitas mudanças em termos políticos. Segundo os relatórios de empresas que temos analisado, a incerteza política tem afetado a tomada de decisões de consumidores e empresas em termos de gastos e investimentos. E eu não acredito que os resultados da próxima eleição serão muito diferentes de dezembro. I'm not sure about investment decisions, whether to take on staff, for example. Thinking about the upcoming election, I don't really see any signs that the result is going to be vastly different from the election back in December. Obrigado pela participação, Andrew. Vamos aguardar até o final do mês para os resultados da eleição na Espanha. Obrigado pela audiência e continuem conectados para mais atualizações. Até mais.